de profecia, irmão. Receba o dom de profecia na sua vida. Deixa Deus te usar nesta noite em nome de Jesus. Deixa Deus te usar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Adorado seja o nome do Senhor. La raisou de kev kondo. Lemai charcandaço no me kev ondo. Nemanai ko chiverraço condefa. Labaçu ne fai kev ondo. No monou que defa. Aleluia. Nem mais sugo no menai de raço de fananaca. Aleluia. Amém, irmão? Abra sua Bíblia no Salmo 37. Salmo 37. Versículo 5. Versículo 5. O som tá bom, irmão, tá? Bom, não dá, irmão? Tá bom o som aí, não dá? Todo mundo concorda? Amém. Amém? Então tá bom, irmão, deixa eu pregar. Aleluia. Entregue o teu. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Poder sentar, irmão. Aleluia. Porque Deus é bom, tornando-se inesquecível. Fala comigo, irmão. Tornando-se inesquecível. Amém, irmão? Todo mundo gosta de ser lembrado, irmão. Todo mundo. Seja para um casamento, para um aniversário. Seja para um jantar simples, né? Todo mundo gosta de ser lembrado. Quem é que não gosta? Ser lembrado é um desejo de qualquer ser humano. Amém? E ainda mais, quando ele precisa de ser lembrado. Aí vem aquele dito popular, né? Quem não é visto, não é lembrado. Né? Quem não é visto, não é lembrado. Todo mundo, quando é esquecido, entristece qualquer um, irmão. Pode ser do grande, o pequeno, o idoso. Todo mundo se entristece quando ele é esquecido. Quando alguém esquece dele por algum motivo, ou porque Deus permitiu que ele fosse esquecido. Amém? E muitas vezes as pessoas confundem essa questão do que não é visto, não é lembrado. E por isso continua esquecido. Porque a maior preocupação é em ser visto. Porque sendo visto, é lembrado. Muitas vezes a gente esquece que a questão do ser visto não nos ajuda em nada. Por mais que as pessoas dizem isto, mas não é uma realidade. Você quer ver como não é realidade, irmão? Se eu disser para você
o homem que entrou no vale de Jaboque e saiu mancando? Quem foi ele, irmão? Quem? Por que você lembrou dele? Você ouviu? Não, você não viu ele. O fato da vida de Jacó, que marca ele, e que todo mundo lembra dele, se for leitor bíblico, é quando ele vai para o Val de Jaboque. Porque no Val de Jaboque divide a vida de Jacó em dois períodos. Antes do Val, ou vale, e depois do Val de Jaboque. O que fez Jacó inesquecível? A presença do homem que estava no Val de Jaboque. Jacó foi para lá, passou a sua esposa, seus filhos, seus bens, dividiu em grupo e passou no val e disse: eu fico. Os filhos ficaram preocupados com Jacó. As esposas ficou preocupada com Jacó. Mas Jacó ficou no val. O que Jacó queria? Jacó precisava encontrar com Deus. O que nos faz inesquecível, o que marca a nossa história, chama Deus. O que marca a nossa vida chama Deus. Presta atenção numa questão, irmão, para você entender o que eu vou te dizer. Todo mundo que via Jacó, mesmo de quando ele já estava velho, que Jacó estava arrastando uma perna, mancando, perguntava para ele, mesmo velho, que foi, o que aconteceu que o senhor arrasta a perna? Ele diz: eu encontrei com Deus. Jacó nunca mais esqueceu aquele dia. As pessoas que conversavam com Jacó não esqueceram aquele dia. Deus tornou Jacó inesquecível. Você não precisa ser lembrado pelos homens. E nem precisa ser visto pelos homens. Você precisa ser lembrado pelo Senhor do Universo. Porque quando Ele olhar para você, e quando você encontrar-se com Ele, você vai se tornar inesquecível. Mamai que sagonou se reficando que deve honrar. Entregue o teu caminho ao. Confia nele e ele tudo. Se eu contar a história de Jacó para você, se as pessoas perguntar ou conversar um dia sobre Jacó, todo mundo vai lembrar do val. Todo mundo vai lembrar dele. Mas não vai lembrar dele pelos seus fatos anteriores ou posteriores. Vai lembrar do momento que ele encontrou com Deus. Se conversasse com os filhos de Jacó, quem era Jacó? Ele diz: Jacó é aquele homem que encontrou com Deus no Val de Jaboque. Você pode fazer o que quiser fazer, irmão, mas a sua vida se divide no dia que você encontra Deus. Anterior e posterior. Amém, irmão? Você quer ver outra pessoa inesquecível quando eu falar para você? Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava. Estou falando de quem? Estou falando de quem? Hoje tem hinos, tem corinhos cantado com este nome, com este homem, com o rosto que brilhava. Tem outro dele na Bíblia? A Bíblia fala de outro homem que o rosto brilhava? Não. Mas a Bíblia fala de um homem.
E que se alguém perguntava para ele por que o seu rosto brilha, ele diz, porque eu encontrei com o Senhor no monte. Deixa eu te contar um fato na vida de Moisés que é interessante, irmão. Moisés subiu no monte, recebeu de Deus as leis, pela segunda vez recebeu de Deus as leis, recebeu de Deus o tabernáculo, construiu o tabernáculo. Bendito seja o nome de Jesus. Construiu o tabernáculo. Moisés, a Bíblia fala que ele andou por muito tempo com um véu no rosto, porque as pessoas não aguentavam olhar para ele, por causa da glória de Deus. Da glória de Deus. Moisés pegou o tabernáculo que Deus mandou construir e montou fora do arraial. Montou o tabernáculo fora do arraial. Uma vez, 2 vezes por dia, Moisés ia para o tabernáculo. A Bíblia diz que quando Moisés caminhava em direção ao tabernáculo, o povo saía para fora das tendas e ficava olhando para Moisés e reclinava quando ele chegava no tabernáculo. Porque quando ele entrava no tabernáculo, a nuvem de Deus cobria as suas costas e ninguém o via mais, e ele agora estava ali falando com Deus. Se eu te perguntar qual é o homem que falava com Deus face a face, Moisés. As pessoas não conhecem Moisés porque era um estadista, porque era o descendente que ia reinar no Egito. Não. As pessoas não conhecem Moisés porque ele era formado. As pessoas não conhecem Moisés porque ele era inteligente. Não. As pessoas lembram de Moisés, aquele homem que o rosto brilhava. Agora você imagine um homem, irmão, que ao caminhar para entrar no tabernáculo, o povo já pensava com eles, Deus já desceu do céu. Deus desceu, isso é literal. Deus desceu do céu para falar com ele no tabernáculo. Quem é esse homem? Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Inesquecível. Se eu te perguntar para você qual é o nome do homem que quando ele roda uma funda e solta uma pedra, o gigante cai para frente, eu estou falando de quem? Por que você conhece ele como Davi? Ninguém conhecia Davi antes. Davi era um homem oculto. Davi cuidava de ovelhas, ficava no campo. Davi tocava sua harpa escondido. Ninguém sabia quem era ele. Uma vez ou outra ele ajudava Saul, tocava a harpa para Saul, mas Davi ficava cuidando de ovelhas. Mas Davi um dia encontrou com? Aí você fala, como que ele encontrou com Deus, irmão? Davi já era servo de Deus. Mas ele se tornou inesquecível na batalha entre os filisteus e o povo de Israel, aonde Golias estava presente. Que quando ele roda a sua funda para acertar a pedra, Golias cai para frente, não por causa da pedrada, mas por causa da mão de Deus na nuca de Golias e joga ele para frente. Porque pedrada derrubaria para trás. Golias cai naquele momento, Davi disse, eu vou sim, em nome do Senhor dos exércitos. Ninguém lembra outros fatos maior do que esse na Bíblia. Tem pessoas que chegam a dizer que isso é ficção, irmão. Todo mundo lembra de Davi ali. Davi se tornou inesquecível. Mas porque Deus fez Davi inesquecível. Quando Davi andava na rua, o povo falava, a Saul milhares, a ele os seus 10 milhares. O menino oculto. Vou te contar uma história, eu quero que você lembre dessa história.
Ele aprendeu a ler e a fazer conta. O seu pai o ensinou. Ele era um filho querido e amado pelo seu pai, mas foi vendido para o Egito como escravo. Os seus irmãos o desprezou e o vendeu. E ele foi vendido como escravo e trabalhou na casa de Potifar. Mas não se conduziu ao pecado e nem aceitou a promiscuidade. Foi preso exatamente por ser fiel. E quando preso, por muito tempo na cadeia, conseguiu interpretar o sonho de um padeiro e de um copeiro. O copeiro morre, o padeiro vai para a presença do rei. E ele diz: lembra? Ele disse: lembra? Mas o padeiro esqueceu, irmão. O padeiro não, o copeiro esqueceu. O copeiro esqueceu dele. Passaram-se 2 anos. O rei teve um sonho. Deus deu um sonho para Faraó. E a Bíblia diz que Deus fez o copeiro lembrar. A Bíblia diz: Deus fez o copeiro lembrar de José. José não era um homem visto, mas era inesquecível. Ele não era visto, mas era inesquecível. Quando as pessoas pensou em José, a Bíblia diz: Deus fez. Olhe para mim, irmão. Deus vai fazer lembrar de você, mesmo que você esteja dentro de uma cova, de uma sepultura, mesmo que você esteja escondido, ninguém te conhece, nunca viu. Deus vai fazer lembrar de você, porque é Deus. Você não precisa ser visto para ser lembrado. Você precisa de Deus na sua vida. Você não precisa ser visto. Você precisa de brilho de Deus na sua vida. Você não precisa de vestir a melhor roupa e apresentar diante do patrão todo dia. Não, você precisa que Deus olhe para você e diga: chegou a sua vez. Por mais que as pessoas não lembrem, eu lembro de você. Anarraço conde xermeg conde fa. As pessoas invertem as questões, irmão. Quem não é visto não é lembrado. É lembrado, irmão. Mefibosete, Lodebar, terra de ninguém, nada nasce. Filho de Saul, paralítico, não andava. Jogado, criado no chão, sujo, padecendo necessidade. Davi toma posse no reino. Davi vai empossado. Quando Davi empossado, Davi fala: existe alguém de Saul nessa terra? O empregado, o servo diz: Davi, tem um filho de Saul, Mefibosete, está na terra de Lodebar. Ele chama os seus servos, os seus soldados, a cavalaria e diz: busca ele. Busca ele. Por quê? Porque eu farei beneficência à vida dele. Traga ele. Dê a ele todas as terras do seu pai, e tudo que plantar lá vai cuidar dele. Ele não vai usar nada, vai comer da minha mesa. Não era visto, mas era inesquecível. Olhe para mim aqui, crente. Não se torne visto, se torne um homem inesquecível. O dia que você sair desta terra, que as pessoas lembrem de você e diz: partiu para a glória um homem de Deus. Você não precisa de bajular. Você não precisa de se apresentar. Você não precisa de ser o primeiro. Você precisa de ser inesquecível.
Eu volto ao versículo para você, irmão. Entregue o teu caminho ao... Confia nele. Senhor, 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 eu estou aqui mais uma vez para entregar o caminho. Senhor, a Bíblia não fala quantas vezes Mefibosete orou, irmão. Mas com certeza ele disse: Senhor, eu ainda estou aqui na sua presença. Quantas vezes José orou durante o seu período na prisão? A Bíblia não fala. Mas quantas vezes ele disse: Senhor, eu ainda estou aqui diante do Senhor. Deus está mandando dizer para você esta noite: Deus não te esqueceu, não. Um dia vai chegar a sua vez, eu vou mandar buscar você na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus quer abençoar, nem o inferno, nem os céus e nem a terra impede a mão do Todo-Poderoso. Por mais que o diabo e as pessoas tenham inveja e tentam abafar a sua vida como se você não fosse nada, você pensa: não, realmente não sou nada, e não é mesmo. Mas o Deus que você serve é na sua vida inesquecível, e vai levantar você e vai fazer você reaparecer na história, em nome de Jesus. Entregue o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo. Senhor, meu caminho está aqui, Jesus. O maior desejo que as pessoas têm no Ministério Fama, irmão, a maioria dos pastores é ser líder de regional. Sabia disso? O maior desejo desses pastores tudo aí é ser líder regional. Não é que é grande coisa, mas diante de Deus é grande coisa. Diante dos homens não é grande coisa, mas diante de Deus é grande coisa. Para mim é uma honra espetacular. Eu dirigi uma igreja, Santa Luzia. Ninguém me conhecia no Ministério Fama. Ninguém nunca tinha me visto. Nunca tinha dado uma palavra em lugar nenhum para ninguém. Nada. Inclusive, quando eu tomei posse como líder de região, eu cheguei na sede para fazer acerto de caixa. O pessoal me perguntou assim: mas quem é o senhor mesmo? Teve alguém que falou: mas o senhor veio de onde? Eu falei: não, eu morava aqui mesmo, aqui já tem uns 20 anos que eu moro aqui. Mas um dia eu estava em casa, e essa igreja aqui ficou sem pastor. 30 dias sem pastor. Vocês lembram disso, né? 30 dias. O pastor Abigail nunca tinha pegado na minha mão para nada. Para dar nem paz do Senhor. Nem me conhecia. Eu estou na minha casa, sentado no sofá, bate palma lá fora. Quem está lá fora? Pastor Abigail. Abigail, filho. Eu passei aqui só para tomar uma água. Ir no banheiro, posso? Pode. O banheiro é ali. A água eu vou pegar. Por que eu passei aqui? Porque um dia Deus lembrou de mim. As pessoas achavam que eu vivia atrás. Não. Deus vai lembrar de você.
Não importa o seu tamanho, quem você é, quanto você estudou, deixou de estudar, não sabe ler, é analfabeto, não tem nada, não sabe fazer, não sabe como. Deus nesta noite diz, olha, eu estou lembrando, eu ainda não me esqueci de você. Olhe para mim, irmão, inesquecível aquele que está na presença do Senhor dia e noite, Deus te faz inesquecível. Colocar de pé.